assim, o papel entre cada item, né, e cada ente, né? Então, cidade, estado, para que essas políticas sejam sustentáveis, né, e não pare. Então, como que é essa articulação, assim, entre os estados e os municípios? Bom dia. Alô? Alô? Tá? Tá legal? Tá baixinho. Tá baixinho. Deixa eu trocar com o seu. Já subiu, já. Oi? Oi? Aê! Boa. Então tá bom. Eu não tô vendo necessariamente todos os olhos de todo mundo, mas eu vou preferir ainda continuar sentado, tá bom? Primeiro agradecer aqui essa oportunidade. Eu sou do interior de São Paulo, nascido em Rio Claro. Tem gente que me conhece desde aquela época de Rio Claro, né? Lá no fundo já até cumprimentou agora. Também tive uma atuação em várias regiões do estado de São Paulo, por conta de relações com o próprio Fórum dos Pontos de Cultura, Fórum Litoral Interior Grande de São Paulo e outras redes e movimentos. Ajudei a criar esses fóruns, esses movimentos. Cultura Viva passou de 20 anos e eu passei de 20 anos de Cultura Viva, estou desde o começo. A gente teve processos da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, da Política Nacional de Desenvolvimento de Cultura. E eu estou desde o processo da Lei Cultura Viva e dessas 3 leis. Então a gente tem acompanhado essa relação há muito tempo. E eu acho que é importante nessa pergunta evidenciar que a gente só está começando essa relação interfederativa. Ela é muito recente. Em outros momentos em que a gente tinha, por exemplo, o Cultura Viva nas relações de redes municipais ou estaduais de cultura, os pactos eram feitos ali, no processo daquele edital, por conta daquele programa, ainda antes de virar Lei Cultura Viva. Quando a gente passa a ter, nesse momento, da LAB, LPG e agora a PNAB, as relações foram se amadurecendo. Mas tudo que a gente está falando não se sustenta sem o Sistema Nacional de Cultura. Então, o que esse governo fez, primeiro, foi sistema de cultura. A gente defendeu muito como bandeira nesses tempos todos, de mais de 20 anos, mas nunca era lei. Então agora, a partir de 2024, se torna lei. Então, o Sistema Nacional de Cultura agora é lei. Claro, já era um artigo na Constituição Brasileira, 216A. Show, mas era só um artigo. Ainda que muitos impunham a Constituição, mas não a cumprem, mas ainda assim o sistema não era uma lei própria. De lá para cá, agora a mais recente, com o recorte dessa pergunta na relação com os municípios e com os estados, é somente agora, inclusive no encontro nacional do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, em novembro de 2025, que o presidente Lula, então, publica o decreto da Comissão Intergestora Tripartite, que é parte integrante desse Sistema Nacional de Cultura. Que a gente ficou por todos os anos em que antes o Sistema Nacional de Cultura era só na Constituição Brasileira, a gente sempre falou muito do CPF da cultura. Conselho, Plano, Fundo. Conselho, Plano, Fundo. Isso pode ser muito bacana para dentro da estrutura do município, do estado, ou mesmo no governo federal, mas ele não faz com que isso esteja mais integrado enquanto um sistema federal, um sistema nacional. Para dar conta desse sistema, é necessário ter as pactuações alinhadas e definidas, contínuas e permanentes. E para isso só tem um caminho, como é também na saúde, como é também na assistência social, que é uma comissão intergestora tripartite, que então tem as esferas federal, as estaduais e as municipais. Então é de novembro de 2025 que passa a ter um decreto da Comissão Intergestora Tripartite. Então agora, a partir desse ano, essa Comissão Intergestora Tripartite passará a existir. E isso é uma amarração institucional fenomenal. É uma quebra de paradigma enquanto gestão da política pública no Brasil. A gente nunca teve isso. Desde o primeiro mandato do governo Lula para cá, a gente está colhendo muitos frutos. Então a gente está com a possibilidade dessa comissão se firmar as relações. Outra questão que a gente tem feito. No começo desse governo, no ano de 2023 para 2024, foi fundada a Rede Nacional de Gestores Municipais de Cultura. Porque até então, os próprios municípios, na relação dos gestores de cultura, só havia uma única instância
formal de relação, que era um fórum vinculado à Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, no qual era um fórum apenas das capitais e dos municípios associados a essa frente de prefeitos e prefeitas. Ou seja, muitos dos municípios, a sua imensa maioria no Brasil, que são de pequenos municípios, nem sabia que existia esse fórum e muito menos participar dele. Então a gente também ajudou a construir essa rede e estimular para que nos estados existam redes e fóruns estaduais de gestores municipais de cultura. A gente também tem feito esse trabalho em todos os estados e que a Comissão Intergestora Tripartite vai dar esse fôlego ainda mais agora nesse momento. E nos estados, estimula a partir disso, em efeito cascata, as comissões intergestoras bipartites. E aí, por que isso é importante estar dizendo para vocês desde já? Porque, por exemplo, no estado de São Paulo, nem sistema estadual de cultura temos ainda. Conselho Estadual de Cultura é da época da lei da ditadura. O Fundo Estadual de Cultura é ainda uma legislação da época da ditadura. Então a gente não tem um processo de um conselho que seja democrático e republicano no estado de São Paulo. Não temos um fundo que seja acessível e representativo para o estado de São Paulo. Mas agora, com o Sistema Nacional de Cultura amadurecido, enquanto processos regulamentadores, como a Comissão Intergestora Tripartite, vai se refletir, inclusive, nos estados, inevitável, obrigatoriamente. Então, quem sabe o estado de São Paulo finalmente sai da época da ditadura. Essa é a nossa esperança, porque ainda estamos nela legalmente e juridicamente falando. Então, vou terminar por aqui, porque eu quero mais ouvir do que falar. Muito obrigado.